capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. E à medida que você encontrar, ponha-se de pé para nos acompanhar na leitura da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Amém. Olha perto de você e vê se tem alguém que não tem Bíblia. E aí você compartilha de sua Bíblia com esse irmão, com essa irmã que está ao seu lado. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Fala assim, o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Jesus, Senhor, salva-me! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Põe a sua Bíblia aí na sua cadeira e dá uma forte salva de palmas ao Senhor, que prontamente está aqui para nos salvar. Aleluia, aleluia, aleluia. E terra, senta aí no seu lugar, homem e mulher de Deus. Tem uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, meu amado. Tem algo de Deus especial para Deus cuidar do seu coração mais uma vez nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Estou feliz demais. Desde domingo que eu não venho aqui, irmãos. Faltei culto quarta-feira, estava me sentindo um desviado. Fiquei me sentindo um desviado. Uma semana sem ir na igreja, irmão. Oh, meu Pai, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Como eu disse, estava enfermo, mas o Senhor nos curou. Glória a Deus. E eu tenho essa palavra que Deus gerou no meu coração para falar contigo sobre fé. Sobre fé. Porque nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós ministramos aqui no primeiro domingo desse mês falando da nossa fé, falando de fé, que fé é algo para ser vivido. Fé é provado pelas obras. Fé é provado no cotidiano da vida. Fé é vivida no dia a dia. Fé é exercitada em todo o tempo. Dizer que tem fé e não ver os frutos da fé, eu sou um homem de pouca fé. E aí Tiago disse: tu tem fé? Tenho fé, então me mostre as obras que você faz pela fé. É verdade, porém, que as obras não salvam, mas um homem ou mulher de fé tem obras para mostrar. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele vai falar assim: mostre-me suas mãos, e o que você mostrar nas suas mãos será o fruto de sua fé, do que você fez ou deixou de fazer segundo a fé que tem em você. Então a fé é para ser vivida na prática. Fala assim: a fé é algo para ser vivido na prática.
Só que é natural e comum muitas vezes a nossa fé esmorecer. É natural e comum muitas vezes a nossa fé parecer-se fraca, ou muitas vezes nos encontrarmos como homens e mulheres de pouca fé. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, nesse texto, no versículo 22, o texto começa a dizer assim, de Mateus capítulo 14: logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Logo a seguir o quê? Quando a gente lê esse versículo, a primeira frase do primeiro verso desse versículo vem falando logo a seguir, nos faz entender que antes desse episódio, antes desse evento, outro evento aconteceu, sim ou não? E qual foi o outro evento que logo a seguir Jesus então fez com que seus discípulos entrassem no barco? Foi justamente a multiplicação dos pães e dos peixes. Se você olhar sua Bíblia no livro de Mateus, você vai ver que o texto que está logo antes do texto que nós lemos é o texto da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos lembrar como é que foi a multiplicação dos pães e dos peixes? Os discípulos e a grande multidão estavam com Jesus, estavam num vale, estavam num local, e Jesus passou o dia inteiro ministrando, ensinando aquelas pessoas, ensinando aos discípulos e ensinando a multidão que ali estava com Jesus. Ao final daquele dia, os discípulos falaram assim: Jesus, já é tarde, esse povo está o dia inteiro aqui, não tem do que comer. Jesus, manda eles irem pelas cidades e aldeias vizinhas para que comprem algo para que eles possam comer. E Jesus fala assim: deem vocês mesmos a eles de comer. E eles falam assim: Jesus, nem se tivéssemos 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho, 100 diárias de trabalho, né? Fazendo uma conta aqui de uma diária, que eu não sei, uma diária de um profissional liberal deve ser R$200, R$250, dependendo da função. Nem se fosse 100 vezes 250, nesse contexto que nós estamos falando, de pão, a gente conseguiria alimentar tanta gente. A gente não tem dinheiro para tudo isso. E Jesus tinha falado para eles: deem vocês a ele de comer. Ah, mas nós não temos nada. O que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes, traz aqui. Jesus agradeceu, falou assim: manda sentar em círculos de 50, de 100. Sentar em círculos na relva de 50, de 100. Jesus agradeceu o pão, o peixe, entregou ao discípulo e falou assim: deem vocês a eles de comer. E nós vimos que no ato de obedecer a palavra do Senhor, e esse é o mistério da fé, no ato de obedecer, aí Jesus amado, está ficando forte. No ato de obedecer, eita glória, no ato da obediência, João, da palavra do Senhor, a multiplicação dos pães e dos peixes aconteceram e alimentou uma multidão de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Numa conta rápida que o pastor costuma fazer, são 12.500 pessoas. Na conta rápida. Com 5 pães e 2 peixes, tudo porque os discípulos, na vida prática, exercitaram a fé debaixo de uma palavra: deem vocês a ele mesmo de comer. Depois disso, que aconteceu essa multiplicação, vem então, logo depois disso, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem num barco e fossem para o outro lado. Jesus fez com que os discípulos entrassem num barco e fossem para o outro lado. Querido, barco aqui pode ser vida. A sua vida aqui pode ser comparada a esse barco, ou o seu chamado, o seu ministério pode ser comparado a esse barco. Barco é vida, fala. Barco é vida. Barco é o meu ministério. Barco é o meu chamado. Aleluia. Fala assim, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele. Ou seja, Jesus enviou os discípulos para irem adiante dele. O que é isso? Isso é envio. Ele falou: vá, entra no barco e vai. Ele enviou os discípulos. Você lembra dos 70? Em casa de paz, ele falou: vá às cidades, casas e aldeias que eu vou chegar. Ele enviou, e você foi, e você está lá, e você está indo. E ele enviou os discípulos, foi um envio. E ele falou assim: vai para onde? Vai para o outro lado, ou para outra margem. Ir para o outro lado, querido, ir para outra margem significa dizer: vá para outro caminho. Ou seja, os discípulos tinham participado da multiplicação dos pães e dos peixes com Jesus.
E aí, depois daquele milagre que aconteceu, Jesus fala assim: agora esse caminho não é mais o caminho da nossa missão. Esse caminho não é mais o caminho que você tem que andar. Entra nesse barco e passa para o outro lado, passa para a outra margem, passa para o outro caminho. Jesus está falando para você: o caminho que você vem caminhando, ainda que esteja experimentando um milagre de multiplicação, não é mais o caminho que Jesus tem para você. Jesus está falando para você: pega esse barco da tua vida, pega esse chamado, pega esse ministério e passa para a outra margem, passa para o outro lado, passa para o outro caminho, começa a andar por caminhos que você nunca andou. Aleluia! E para fazer isso tem que ter fé, porque está muito bom quando tudo está bombando. Caraca, multiplicou pão e peixe, e sobrou, Zé, 12, sobraram 12 cestos cheios. Aqui está bom. Mário, vamos fazer 3 tendas aqui para o Senhor Jesus. Uma para Jesus, uma para Elias, uma para Osés. Aqui está bom. Jesus falou assim: não, tem que passar para outra margem. Tem que passar para outro caminho. Significa, sai da zona de conforto. Olha uma pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, passa para outra margem. Ei, levanta. Anda. Passa esse mar para o outro lado, para outro caminho, para outra margem, para outro modo de vida. O modo de vida que você vem vivendo não serve mais para estar aqui para diante. O modo de vida que você vem caminhando não serve mais para daqui para diante. Serviu para chegar aqui. Agora, para ir adiante, eu tenho que mudar a margem. Mudar o caminho. Por isso que eu falei para os visitantes que estão aqui: se vocês não conhecem Jesus, para Jesus mudar a tua história, você tem que mudar de caminho. Tem que mudar a margem. Não dá para ficar aqui porque está muito bom, não, meu irmão. Temos que mudar a margem. Assim, temos que mudar a margem. E aí o versículo 22 fala então ainda que Jesus, ainda olha só, volta no 22 comigo, que ainda estou aqui na introdução. Barco fala de vida, ministério, manda para outro caminho. E aí Jesus fala, entra no outro barco, enquanto ele despedia as multidões. Ou seja, o que você tem que fazer, você tem que fazer. Não dá para todo mundo fazer. Quando eu era mais moço do que ontem, porque a partir de ontem eu fiquei com 47, antes de ontem eu era mais moço. Cada dia é mais lindão, né, meu amor? Eita, ela é profeta, irmã. Ela tem muita fé. Aleluia. A canela de fogo, aleluia. As irmãos, né? Ligou na terra, liga no céu, irmão. Então eu sou bonito mesmo. Mas quando eu era mais moço, eu falava: mãe, você também? Mas todo mundo está fazendo. O que a mamãe falava? Você não é todo mundo. Ou seja, Jesus aqui despediu a multidão, hein, Adriano? E falou assim: vocês entram no barco. A multidão não pode ir, porque você não é multidão. Porque multidão não tem CPF, Thaísa. Multidão não tem identidade. Multidão é uma massa manipulável. Multidão é aquela massa que está interessada na mão de Jesus. O que é a mão de Jesus? É o milagre, é a provisão. A multidão está interessada nisso. Discípulo não. Discípulo já passou dessa fase. Homens e mulheres de Deus de verdade já passaram dessa fase. E ele fala assim: eu vou tirar a multidão que tem te atrapalhar de cumprir um propósito no outro caminho. Eu vou afastar da sua vida, discípulo de Jesus, a multidão que tem te impedido de ir para um caminho novo que você não conhece, baseado na fé em Cristo Jesus. Você vai entrar no barco, mas a multidão eu vou mandar embora. Quem está entendendo aí? Que tem coisa que você tem que fazer já, que só você tem que fazer. Não vai poder ser Luana, que está do seu ladinho. Você, a Luana vai fazer o que ela tem que fazer, e você vai fazer o que você tem que fazer. Tem coisa que é só comigo. Assim, tem coisa que é só comigo. Pegou aí, Anderson? O que Deus quer comigo? E terra. O negócio está ficando bom. Então Jesus despediu a multidão, porque você não é todo mundo. O que você tem que fazer, você tem que fazer. E a multidão aqui só vai te atrapalhar a fazer o que você tem que fazer. Cabe a multidão num barquinho, irmãos? Não.
Não cabe. Tem barcos na sua vida que só cabe você. Só você vai atravessar. Só você vai atravessar. E olha só, o versículo 23 fala assim: Jesus foi para o monte orar sozinho, sem os discípulos, sem a multidão, mas com o Deus e o Espírito Santo. O versículo 23 fala assim: foi Jesus quem fez com que eles entrassem no barco. Está no versículo 22. Volta, por favor. Na minha Bíblia fala assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Ou seja, se você está vivendo o que você está vivendo, está cumprindo o chamado, você está cumprindo, está exercendo o ministério, está exercendo, foi Jesus quem fez que isso acontecesse. Ele provocou isso. Ele fez com que as coisas colaborassem para o dia de hoje. Você está aqui. Então, se você está aqui, foi Jesus quem te trouxe. Fala assim: eu estou aqui porque Jesus me trouxe. Ele fez com que eu entrasse nesse barco chamada Igreja Metodista em Deodoro. Ele fez com que você chegasse aqui. E ele, no versículo 23, fala que ele foi sozinho. Ele, Deus, Jesus, Deus e Espírito Santo, sozinho foi para o monte orar. Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco, atravessassem para outro caminho, enquanto foi para o monte orar. E você fica pensando: por que Jesus não entrou no barco com eles? Jesus despediu a multidão, Jesus multiplicou pão e peixe, aí Jesus faz com que eles entrassem no barco, irmã Tânia, e fossem para o outro lado, e ele mesmo não foi. Por quê? Porque algumas coisas na nossa vida parecem estranhas. Jesus parece nos pedir algo muito estranho, parece nos pedir sacrifício que a gente não vai conseguir cumprir, começa a pedir a gente para fazer coisas que a gente acha que não é capaz de fazer. Ele te enviou para casas de paz, que você está exercendo o seu chamado lá, que você achou e continua achando que não é capaz de estar ali, que não é digno de estar ali, que não está preparado para estar ali, porque pode acontecer algo na tua vida ou naquela casa que você nunca experimentou, e Deus te colocou ali para isso. Tu pergunta assim: por que eu tenho que estar aqui? Porque sou eu que Jesus enviou para cá? Porque sou eu que tive que vir ao culto hoje? Por que está acontecendo isso comigo no meu trabalho? Por que está acontecendo isso comigo na minha família? A gente começa a perguntar: por que Jesus não entrou no barco? João 13:17, Jesus disse para Pedro, lá no episódio do lava-pés: o que eu faço agora não entende, só entenderá depois. Então tem coisa que não é para entender, é só para crer. Porque se eu tentar entender com a minha limitada razão, eu não vou conseguir entender. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem o aconselhou, querido? Não dá para poder tentar explicar tudo com a nossa razão. A nossa razão não consegue explicar fé, querido. A nossa razão não consegue experimentar fé. Jesus falou assim: olha só, lá no lava-pés, o que eu estou fazendo agora, Pedro, tu não entende, tu vai entender depois. Amado, tem coisa que Jesus está fazendo na sua vida que você não vai entender. É só crer. Abraão: pois não, Senhor. Sai da tua terra. Pois não, Senhor. Do meio da tua parentela. Pois não, Senhor. Vou para onde? Sai, eu vou te mostrar o lugar. Tá bom, Senhor. Foi embora, irmão. Ele tinha um GPS, ele tinha um endereço, ele tinha onde ficar na casa de um parente. Ele só foi. Ele entendeu? Não. Abraão: me dá teu único filho Isaque. Pois não, Senhor. Ele entendeu? Ele obedeceu? Sim. Tem coisa que você não vai entender, só tem que obedecer. Isso chama-se fé. Se aquele que me fez entrar nesse barco está comigo mesmo, ele sabe de todas as coisas, eu só vou obedecer. Para obedecer sem ver, é preciso crer, é preciso ter fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, irmã, ei, irmão, não terás agora resposta para tudo. O que Jesus faz agora, só entenderás depois. Entendeu? Entendeu? Pega! Receba! Receba! E terra
Gelada não, deixa eu pegar a quente. Essa aqui. Tá bom, vai esquentar. O fogo está no altar, vai esquentar. Então tem coisa que tu não vai entender. Por que Jesus não foi? Jesus fez os caras entrar no barco e ir para o outro lado, e ele mesmo não entrou. Aleluia. Muito bom. Só, querido, que nada foge ao controle de Deus. Fala assim: nada foge ao controle de Jesus. Nada sai do controle de Jesus. Nada. Mas presta atenção. Estar no controle de Jesus não quer dizer que não passará por tempestade. Diegão, está tudo no controle de Jesus. Isso não quer dizer que não vai ter tempestade no barco chamado vida, no barco chamado ministério. Porque esses discípulos, Beth, eles entraram no barco, e o verso 26 e 27 vai dizer que lá a distância longa para o meio desse mar, ou desse lago, dependendo do texto que você vai ler dos evangelhos, esse barco começa a ser açoitado por ondas, começa a ser açoitado pela chuva, começa a ser açoitado por dificuldade. Agora pensa, estou nesse chamado por causa de Jesus. Foi Jesus, que nós já vimos aqui no versículo 22, que fez com que eu entrasse nesse chamado, eu entrasse nessa vida, eu entrasse nesse barco. Ele fez com que isso acontecesse, e eu entrei porque Ele fez com que isso acontecesse. Eu fiz isso, eu estou nesse barco, eu estou vivendo isso, porque eu obedeci a palavra de Jesus, de entrar nesse barco, sair desse caminho, e mudar de caminho, mudar de rota. Mudando de rota, eu mudo de destino, e eu estou fazendo isso, porque Jesus mandou eu sair daqui e vir para cá, mas até chegar aqui, nesse caminho, tem tempestade, e Jesus sabe disso, e já sabia disso. Agora, se ele fala para os discípulos: olha só, entra no barco, porque vocês vão encarar uma tempestade, tu entrava? É ruim, está tão bom aqui na terra seca. Meu pai falava assim: mar não tem cabelo, não tem de segurar, não tem onde se agarrar. Se ele falasse que tu ia passar a tempestade, tu entrava nesse barco, irmão. E olha que nesse barco só tinha pescador. A maioria ali é pescador profissional. E eles foram, entraram no barco, fizeram tudo que Jesus mandou fazer, e teve tempestade, teve dificuldade. Ou seja, as coisas não fogem ao controle de Jesus, mas isso não quer dizer que a gente não vai passar por tempestade. Sempre haverá vento contrário. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, irmã, sempre é o quê? Sempre não vai falhar. Sempre é, toda vez vai acontecer, é sempre. Toda vez vai acontecer o quê? Vento contrário. Toda vez que você ouve a voz do Senhor, entra no barco que Ele mandou, sem entender porque Ele não entrou, e ainda assim obedece, entenda, sempre terá tempestade, sempre haverá vento contrário. Porque uma coisa não nos isenta da outra. Obedecer não nos isenta de passar por tempestade. Ouvir a voz do Senhor e obedecer não nos isenta de dificuldades, de problemas do dia a dia. E aí, nesse dia a dia, como eu tenho falado, eu preciso exercitar a fé que eu tenho em Deus, porque foi Ele que me colocou nessa condição. Aleluia! Olha só, o que acontece aqui no versículo 26 e 27. Por causa da tempestade, por causa do medo deles, Jesus vem andar sobre as águas. E vem ao encontro deles sobre as águas. E eles eram, eu disse, repito, pescadores experientes. Eles conheciam aquele mar. Eles conheciam a tempestade. Com certeza, aqueles homens que estavam ali, Pedro e a galera toda que estava ali, conheciam de tempestade. Rodrigo, tu é um profissional de pesca. Profissional. Já pegou tempestade no mar, sim ou não? Muitas vezes.
É normal para um profissional de pesca enfrentar tempestade no mar, não é? E em algum momento você teve medo, sim ou não? Tu já viu alguém andando sobre as águas? Eita, aí que está a questão. É justamente aí que está o medo. É justamente aqui que eu quero falar com você. Aqueles homens que estavam ali, estavam no meio da tempestade, estavam com medo daquela tempestade, e o que mais assombrou eles, não foi nem muita tempestade, foi ver um homem andando sobre as águas. Agora, não tem aquela história, Rodrigo, história de pescador? Tem aquelas histórias de pescador? Porque meu pai era caçador, tinha história de caçador, uma mentira maior que a outra. Ele e meu avô eram profissionais de contar lorota para botar medo na gente. Que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E no mar não é diferente. Agora tu imagina aqueles homens que contavam mentira para poder assombrar os mais novos, vendo um homem andando sobre as águas. Meu Deus, era verdade. Meu Deus, agora eu estou vendo aquilo que eu disse que existia. Eles estavam com medo, Wendel, porque eles nunca tinham visto um homem andar sobre as águas. E aquele medo os fez ficar com a vista turbada, e eles pensaram ser um fantasma. Pensaram ser um fantasma. A resposta de oração estava chegando e eles pensavam ser um fantasma. Quando a gente está com medo, a nossa fé vai embora. Porque o que é o medo? Medo é falta de fé. Ou seja, eu só estou com medo porque algo eu estou vendo que vai dar errado. Porque se eu tiver fé, a despeito da tempestade, eu não tenho medo. Agora, se eu estou com medo, significa que na minha prática de vida, do dia a dia, eu não estou vivenciando, experimentando fé. E eles estavam com medo. Jesus veio ao encontro deles, porque eles estavam com medo, era a resposta e oração da vida deles, e eles estavam com medo. Quando eu não tenho fé, até a resposta da minha oração parece ser algo contrário à vontade de Deus. Porque se eu estou com medo, eu quero o quê? Que alguém venha me socorrer, que alguém venha me salvar. Aí alguém vem me salvar, eu fico com medo daquele que vem me salvar. Mas é justamente a resposta do meu medo, da minha oração. Só que eu estou com medo. Se eu estou com medo, a minha visão, lembra da pregação do primeiro domingo? Que a visão, eu só estou vendo essa toalha, ela existe, e a visão é um dos sentidos que me comunica com o mundo e com você. Então se ela existe, é algo concreto. A minha visão estava, por causa do medo, sendo turbada por causa da minha pouca fé ou falta de fé, e eu não enxergava o Jesus como meu Salvador, eu enxergava como um fantasma. Então tem coisa que está acontecendo na sua vida que é só falta de fé. Não tem nada de demônio, é falta de fé. Não tem nada de perseguição, é falta de fé. Não tem nada de problema, é resposta da sua oração, que é a salvação, que é a solução, e você não está enxergando, porque é falta de fé. É isso aí. Porque a fé tem que ser experimentada na prática. Está comigo, sim ou não? Aleluia, glória a Deus. Só que no versículo 27, no meio da tempestade, no meio do medo de Jesus, vamos lá para o versículo 27, quero lê-lo mais uma vez. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus imediatamente. O que é imediatamente? É pronto, é já, é agora. Jesus está falando para você, olha bem para mim. Jesus está falando para você, não tenha medo, sou eu. Tipo assim, eu estou aqui. Eu estou nesse barco. Eu estou no meio da tempestade. Fui eu que te coloquei e eu não te coloco em furada. Eu fiz que você chegasse aqui para tu ter uma experiência sobrenatural comigo. Aleluia. Irmãos, pensa aí, qual foi o período que você mais fez jejum e orou na sua vida? Qual foi o período? Foi na prova, né, varão? Foi na luta. É no meio da luta que tu jejua. É do meio da luta que você ora. É do meio da luta que tu vai buscar a palavra. No meio da luta não falta um culto, falta consagração. Não tem culto aqui, tu vai no culto da igreja do vizinho, mas tu não falta culto. Por quê? Porque você está na luta. Então tem gente que para ter experiência no sobrenatural precisa passar por prova.
Precisa. E Jesus, cara, foi Jesus que fez isso acontecer. Ele falou assim: passa para o outro lado. Está comigo ou não? Versículo 28, 29, fala assim, fala comigo, a presença de Jesus em minhas tempestades me enche ou preenche de coragem. Se no meio da tempestade eu estava com medo, a presença de Jesus nessa tempestade me enche ou preenche de coragem. Olha o verso 28 e 29. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus no versículo 29 disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Então a presença de Jesus na minha tempestade me enche ou me preenche de coragem. Quando Jesus ouviu a voz daqueles discípulos, quando Pedro, ouviu a voz de Jesus, ele tomou uma atitude de coragem. Quando Jesus falou imediatamente: Pedro, povo, discípulos, não é um fantasma, sou eu. Pedro imediatamente também tomou uma atitude. Então, no meio da tua guerra, no meio da tua tribulação, no meio do teu desespero, no meio da tua tempestade, você tem de duas, uma escolha para fazer. Ou tu senta no canto e chora, e fica murmurando, e fica reclamando, e fica: ninguém me ama, ninguém me quer, Jesus me abandonou, o pastor não me liga, ninguém me liga, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Ou tu fica assim, ou tu fala: peraí, eu estou ouvindo aquela voz que falou comigo lá, está falando comigo aqui, é Jesus, eu vou tomar uma posição agora. Ou você fica no canto chorando: ninguém me ama, ninguém me quer. Ou você se posiciona como um homem e mulher de fé. Pedro falou: é tu mesmo? Então manda eu ir ter contigo. Ai, gente, se tem uma coisa que Jesus ama, é desafio. Fala: Jesus ama desafio. Aleluia. Aleluia. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vamos andar no sobrenatural. Vem, Pedro. Está com medo do quê? Da tempestade, Pedro? Está com medo do vento contrário, Pedro? Vem, Pedro. Anda por cima disso. Isso é menor do que você. Você está sobre isso, Pedro. Tu está entendendo? Ei, igreja. Ei, enviado. Ei, semeador da paz. Ei, semeadora da paz. Essa dificuldade aí não pode colocar medo. Você é maior do que ela. Ela está debaixo dos teus pés. Tenha fé. Cara de leão, irmão. Que mané tempestade é essa? Pedro falou: se a tu me manda ter contigo. Jesus falou assim: vem, Pedro. E como Osés disse lá na nossa célula, vai lembrar disso, sobre a palavra de Jesus, Pedro andou. Jesus liberou uma palavra para você, meu amado. Vá na minha frente. Entra nas aldeias. Entra nas cidades. Está ouvindo, irmão João? É debaixo de uma palavra. É sobre uma palavra que tu está caminhando. Não tenham medo. Não tenham medo. Sobre a palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas. Sobre a palavra de Jesus, semeadores foram e voltaram possuídos, cheios de alegria, com seus frutos na mão. Sobre a palavra de Jesus, a tempestade da sua vida vai para debaixo do teu pé. Mas precisa exercitar a fé. Por quê? Porque até agora Pedro está no barco. Agora chegou a hora do desafio. Qual é o desafio? Sai do barco que eu quero ver. A guerra para viver na prática? Então sai do barco. Anda sobre as águas. E Pedro foi. Pezinho para o lado de fora. Pezinho para o lado de fora. Todo mundo ia ver Pedro fazer igual desenho animado. Tchum! Só que não. Eu penso Pedro assim. Quase isso. O Pedro de lá tomou um susto, né? Eu vejo Pedro assim. Olha para o barco. Olha para o discípulo. Fechamento, igual o apóstolo, fechamento.
E ele dava um passo depois do outro. E os problemas debaixo dos pés. E a tempestade debaixo dos pés. E o vento contrário debaixo dos pés. E olha que interessante, cada passo que Pedro dava, mais próximo de Jesus ele estava. Porque Jesus vinha até o barco, mas quando Pedro falou, manda eu ter contigo, ele parou e falou, então vem. Jesus está te chamando para ir ao encontro dele no sobrenatural, andando sobre a tempestade da tua vida. E para isso precisa ter fé. Você está entendendo, querido? Tu vai se mover em fé, sim ou não? Sim ou não? Cadê os corajosos? Levanta a mão. E terra, se prepara para sair do barco. E ele foi andando, E aí, querido? E aí? Quando ele está próximo de Jesus, ele para. Jesus na frente dele. Porque quando ele saiu do barco, ele saiu focado. Jesus, 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 Jesus. Quando ele estava próximo de Jesus, ele parou de olhar para Jesus, andando no sobrenatural, com a tempestade debaixo dos seus pés, mas ele parou de ter atenção em Cristo e voltou a ter atenção no vento contrário. Que vento contrário? O mesmo do começo, quando ele estava no barco. E ele começou a afundar. Por quê? Porque ele parou de prestar atenção naquele que é o autor e consumador da fé. Ele não estava mais andando sobre a palavra de Cristo, vem Pedro. Ele estava agora dando crédito à tempestade. Porque toda vez que eu me preocupo com a tempestade, eu estou dizendo para o meu inimigo que o meu Deus é menor do que ele. É isso que eu estou fazendo. Eu tenho um Deus, mas esse problema é maior do que o meu Deus, e é por isso que eu me preocupo, porque se eu creio que o meu Deus é poderoso para vir sobre a minha vida com toda a resolução que eu preciso, nada absolutamente vai me tirar o sono, seja o problema que for. Quando Davi olhou para Golias, ele não teve medo de Golias. Quando ele viu Golias daquele tamanho, ele não teve medo do grande tamanho de Golias. Eu penso que ele falava assim, é ruim que eu erro aquele cabeção, hein? Vou dar-lhe uma pedrada. Porque quanto maior o problema, mais fácil tu acertar ele, irmão. E aí Davi não teve medo de Golias. E aí Pedro ali andando no sobrenatural. O único homem depois de Cristo que andou sobre as águas, começou a afundar. Olha para o pessoal que está do seu lado e fala assim, irmão, pode ser que você afunde. Sabe que a Bíblia está ensinando? Que não existe super-homem e super-mulher espiritual na terra. Todos nós, a começar de mim, em algum momento vai esmorecer na fé, sim ou não? Quem já teve um momento que esmoreceu na fé? Deixa eu contar um testemunho que algumas pessoas que sabem. Estava estudando faculdade de teologia, quando eu estava na época da faculdade ainda. Rua Marquês de Abrantes, 55, Flamengo, Instituto Metodista Bennett. Lá que eu estudava, instituição metodista. Eu estava no 8º andar do prédio. Não, 12º andar do prédio, o último andar. De repente a gente escuta um barulho e uma colisão. E nós pensamos que lá embaixo, na Marquês de Abrantes, tinha havido um acidente de carro. Porque em frente à faculdade, tinha barzinhos na frente, enfim. Algo tinha acontecido lá embaixo. Enquanto você está pensando que isso aconteceu, o corredor do andar que nós estávamos se encheu de uma fumaça preta. E nós vimos que não era nenhum acidente lá embaixo. Era alguma coisa no prédio que a gente estava. Imediatamente eu passei a mão nas minhas coisas, na minha mochila. E se a fumaça está na direção da porta, eu vou correr para a janela. E eu olhei para a janela e lembrei que a gente estava no 12º andar. Falei, bom, não sou anjinho. Não tem asinha, não dá para sair voando. E naquele momento bateu um desespero. Quando eu olhei para a janela e lembrei disso. Quando eu olhei para frente, o Espírito Santo falou assim, calma rapaz, as promessas não se cumpriram ainda, tu vai sair daqui. E logo veio a paz no meio da tribulação.
Aí todo mundo saiu abaixadinho, não pegamos elevador, pegamos as escadas, até chegar lá embaixo, estava muita gente, um monte de repórter já. Um helicóptero da Marinha tinha batido na quina do prédio e caído lá embaixo, e 4 tripulantes tinham morrido. Mas conosco não aconteceu nada. Só um dos episódios de falta de fé, que todo mundo um dia já passou, e pode ser que ainda vá passar. Mas o que aconteceu aqui? Quando Pedro então teve medo e começou a afundar, querido, olha só o que Pedro fez. Jesus, salva-me. Peraí, ele tinha acabado de sair do barco andando sobre o mar, querido. A tempestade estava debaixo do pé dele. De repente ele pede Deus para salvá-lo, porque ele teve pouca fé. E deixa eu falar uma coisa para você. Agora olha bem para mim, porque eu vou encerrar agora. Jesus sempre estará à distância de um braço daqueles que ousarem andar no sobrenatural. Porque Pedro falou, Jesus, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, pegou ele, e aí falou assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? E o tema dessa pregação é, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu acredito que Jesus fez assim, ó, pegou Pedro, botou no colinho, homem de pequena fé, por que você duvidou? E levou de volta para o barco. Chegou no barco, a tempestade cessou. Agora, por que Jesus vai estar sempre à distância de um braço daqueles que vão andar no sobrenatural? Porque só Pedro estava a essa distância. Os outros estavam lá no barco. Quem não tem fé sempre estará mais longe de Jesus. E quem tem fé, ainda que ela esmoreça, sempre estará mais próximo de Jesus. Esse é o mistério. Falei tudo isso para chegar aqui e falar isso para você, e é isso que tem que guardar. Quem tem fé sempre estará mais próximo de Jesus. Quem não tem fé sempre estará mais distante de Jesus. Jesus não quer que você seja um homem ou uma mulher de pouca fé. Mas ainda que você tenha pouca fé e ousar exercitá-la, praticá-la, que foi o que Pedro fez, ele sempre estará perto de você. Por que Pedro afundou no mar? Porque Jesus fez com que eles entrassem no barco, lá na outra margem. Se for Jesus que fez, ele nunca perde o controle. Amém? Olha para a pessoa do seu lado. Fala assim, homem ou mulher de pequena fé. Lembra daquele dia que parecia que não haveria saída? Por que você duvidou? Homem de pequena fé. Mulher de pequena fé. Por que você duvidou? Você não crê que ele te colocou nesse barco? Você não crê que esse é o seu chamado? Por que você duvidou? E o mais legal de tudo é que ele nos pega no colo. Por que você duvidou? Ai, que coisa bonitinha. Por que duvidou? Fique em pé, no seu lugar.